Saudações! Hoje eu queria mostrar para vocês onde conseguir informações sobre Pokémon Unite, né? Especificamente se você mora no Brasil, você fala português, né? Isso seja de seu interesse. Tem alguns canais que começaram a fazer conteúdo de Unite, só que eu meio que não considero, talvez falte nessa lista, né? Meio que não considero como coisa de Unite, porque tem muita gente que tá meio que pescando na onda, né? Você sabe que daqui a 2, 3 meses eles não vão estar fazendo vídeo disso, então talvez não seja interessante, né? Tem outros perfis também que são de Pokémon em geral, então eles podem comentar de Unite, mas também não é o foco deles, também eu não vou estar colocando eles nessa lista, né? Por exemplo, Pokémon Blast News é um site de notícias em português muito bom, né, sobre Pokémon. Só que eles não falam exclusivamente sobre Unite, né? Eles falam sobre outras coisas de Pokémon também. Mas tem algumas coisas de Unite lá também. Pra quem não conhece, vale a pena visitar. Pokémon Mythology é outro site interessante. Também fala bastante sobre Pokémon. Não especificamente sobre Unite, mas quando tem alguma coisa de Unite eles comentam lá também. Casa do Carvalho, mesma situação. Sinnoh Shitpost é um perfil de comédia, né? Eu acho que quando eles fazem mais algum meme de Unite, alguma coisa assim... Também, se você curte Pokémon e não conhece eles ainda, pode ser interessante dar uma olhada. O Centro Pokémon Leaks como o nome já sugere, né? Quando tem algum leak de Pokémon, pode ser que eles surjam com algum leak de Unite lá, né? Cerebi, esse ponto, se você curte Pokémon, você deve conhecer o site do Cerebi, né? O Joey Merrick, que é o criador do Cerebi, você vai encontrar nos tweets relacionados ao Cerebi, você provavelmente vai encontrar o perfil dele também. Ele twitta algumas coisas sobre Pokémon, sobre Unite, mas é de uma visão mais pessoal dele sobre isso, né? Tem a namorada dele também, que eu acho que é Virtual Marty, que ela tá com o nome no Twitter. Ela também comenta algumas coisinhas. Tem o canal do Camaleão, também aqui no YouTube, que eu não acompanho, porque pelo que eu sei, ele fala muito sobre o anime, né? Mas talvez ele acabe falando alguma coisa sobre o Unite, também tem isso daí. Então, tirando isso do caminho, esses são os canais que você vai encontrar no YouTube, Twitter ou qualquer outro lugar assim, falando sobre Pokémon mais em geral, que pode falar sobre Unite, só que não é o foco deles, né? Então, sobre Unite mesmo. Primeiro e antes de tudo, caso você não saiba, aqui tem um perfil oficial de Pokémon Unite. Desde que Pokémon Unite foi anunciado em junho de 2020, o perfil já tá lá, né? Eles estão agora com o avatarzinho do Pikachu ali, porque é a promoção atual. Aí claro que você está vendo esse vídeo mais pro futuro, esse já vai estar com um avatar diferente, mas consegue ver o arroba louco deles ali, né? Assim, você vê que esse print que eu tirei aqui, eu não tô seguindo eles. Aí você pode falar, mas você tá sugerindo coisa que nem você acompanha. Não, eu acompanho. Só que no Twitter eu uso um esquema de listas, que fica mais organizado, porque na timeline principal do Twitter... os tweets ficam fora de ordem, o tweet tenta organizar por mais relevante, né? E eu prefiro a ordem cronológica. Então, nas listas fica por ordem cronológica, sem essas palhaçadas, não tem ads também, que tem umas propagandas que aparecem no meio, né? Então, é mais interessante. Mas aí está, Pokémon Unite, perfil oficial de Pokémon Unite, desenvolvido pela Team Studios, com o apoio da Pokémon Company, Tencent. Esse é o perfil oficial, né? É aqui que você vai encontrar as principais informações sobre o Unite. Quando tem alguma atualização, eles comentam aqui. Quando lançou um Pokémon novo, uma skin nova, eles comentam aqui. Mas geralmente é isso, nada muito profundo, né? Nada muito específico. Mas geralmente é, teve o update tal vai acontecer tal dia. É mais esse tipo de coisa. Às vezes uma enquete eles podem colocar ali, perguntando a opinião dos jogadores. Essa é a vibe desse perfil, né? Tem a versão japonesa desse perfil, né? Que é o Pokémon Unite JP. Também é por volta da mesma época. Agora há pouco, eles anunciaram que vai ter um torneio exclusivo do Japão. É um torneio oficial de Pokémon Unite, mas só esse perfil anunciou. O outro perfil não. E é exclusivo do Japão mesmo, né? Então, às vezes pode ter uma coisinha assim ou outra que você pode acabar não sabendo, né? Porque você não acompanha os dois perfis. Tem uma coisa também, às vezes eles também postam algum conteúdo um pouco antes do outro perfil, às vezes por questão de horas, tipo 4 horas de diferença ou coisa assim. Às vezes quando lança um Pokémon novo e tem um teaser, coisa assim, geralmente sai aqui primeiro, depois sai no outro, né? Então também é interessante. Eu acho que é mais interessante pra quem tem site de notícias, né? Se você acompanha site de notícias, você vai saber do que tá saindo aqui. Mas se você gerencia um site de notícias, pode ser interessante acompanhar esse perfil também. E por falar em site de notícias, blog do Matt, né?
O blog do Match, como é o nome, né? Agora eles estão intitulados como Pokémon Unite Brasil, que eu acho que deveria ser o nome mesmo da coisa toda, né? Mas eu acho que tem outro perfil que se chama Pokémon Unite Brasil, alguma coisa assim. E é bem menos ativo que o blog do Match. Uma coisa interessante do senhorito Match aqui é que você pode ver que tá ali, que ele criou o perfil em agosto de 2020, né? Então foi uns 2 meses, ou talvez dependendo da data, 1 mês mais ou menos, depois do anúncio de Pokémon Unite. E ele tem falado de Pokémon Unite desde essa época, bem antes de Pokémon Unite lançar, bem antes, porque aqui pra nós no ocidente, oficialmente, nós tivemos aquela informação em junho do ano passado e 1 ano depois praticamente chegou no lançamento, né? Teve o beta também no Canadá, né? Mas mesmo a parte disso tudo, o Matt é o cara que ele tem feito corrido atrás de tudo, sabe? Tipo, quando tinha beta quando tinha beta e tinha uma skin no beta. Por exemplo, tem uma skin do Ninetales que não tem no jogo oficial ainda. E teve nos beta anterior. E eu fiquei sabendo por causa dele, porque ele retweetava. Tinha um Pokécalos, que era um perfil francês, né? Que ele retweetava as informações ali, passava tudo. Então, muito, muito bacana. Eu acho que assim, é uma pessoa que tá se esforçando, é muito apaixonado por Pokémon Unite, né? Como ele é muito apaixonado por Pokémon Unite e ele tá se esforçando bastante, eu acho que tem um mérito ali, eu acho que merece algum sucesso, ou essa recompensa, tipo, de crescer bastante, né? E tá desenvolvendo bastante, então eu acho bem bacana. Assim, não é um trabalho único, exclusivo dele, né? Tem o Unite House, que eu acho que ele cuida da parte gráfica do site, das mídias sociais, né? Então também é um cara bem bacaninha aí. Tem a Fernanda, que eu também não sei tanto sobre ela, apareceu alguns vídeos ali do Match, mas como profissional, que ela é jornalista, né? Ela parece bem competente. Então, parece incrivelmente madura também, então eu acho que ele tem um backup, ele tem uma equipe bem bacana também por trás dele. Então vale a pena apoiar. Eu acho que se você curte Pokémon Unite, você joga e não conhecia isso daqui, tá tudo errado. Tem que ir lá, porque vai ser o principal lugar de pegar a notícia. E como eu disse, o pessoal tem uma paixão aí, né? Aí teve um torneio acho que foi no fim de julho, né? Quase na época do lançamento de Pokémon Unite. E quem venceu esse torneio foi uma equipe chamada Zapdos Masters, Zapdos Chiefs, alguma coisa assim. Eu sei que eles mudaram o nome deles depois disso. E eu acho que agora tá como Zapdos Esports. E são esses caras aqui. Pouco antes de eu gravar esse vídeo aqui, eles vieram como... Eles são a primeira equipe, assim, não tenho certeza, mas dentro do meu radar, eles são a primeira equipe brasileira, pelo menos, que recebeu um patrocínio, que eles estão com a Rocks, eu acho, que é o Energy Drink, né? Então, tipo, isso é bacana, isso é da hora, né? Então, aí, primeiros campeões, né? E eu digo primeiros campeões porque eu não sei se eles venceram algum outro torneio além daquele, né? Quem tá vencendo outros torneios aí é outro time, que é a Elite 5, que é esse daqui. Essa Elite 5, eu só conheço, na verdade, eu vi assim o Olivotech, que eu vou falar sobre ele depois quando eu estiver falando essa recomendação do Twitch, né? Mas o que a gente pode falar é que Zapdos Esports é uma equipe bem sólida de Pokémon Unite, tá funcionando, tá acontecendo aí, né? Foi a primeira a pegar o patrocínio deles, então parabéns pros caras, tá dando muito bem. Elite 5, pelo que eu acompanhei por cima, é a equipe que tem mais ganhado o torneio além das Zapdos, né? Tipo, a Zapdos pegou lá o primeiro, aí teve mais 1 ou 2 torneios depois, foi esse Elite 5 que pegou, mas os Zapdos também tá batendo ali, sempre ali perto deles, né? Posso estar... não preciso nessas informações, não estou acompanhando fielmente os torneios nacionais, né? Até porque não tem como colocar o modo espectador ainda, né? Então tem alguns torneios que acontecem sem nenhuma maneira de você assistir, né? Só fica sabendo do resultado depois. Então, o Elite 5 tem acontecido aí, eles streamam, é um grupo, e esses 5 caras, eles ficam jogando junto, né? As ranqueadas lá, e tem tido bastante sucesso aí.
O perfil deles no Twitter, eu não vi sendo atualizado muito, honestamente. Ele tá lá na minha lista de coisas do Unite lá, só que não vi eles atualizando muito. Talvez no perfil do Twitter do Livotech, que tá ali na bio desse perfil, é onde ele tá tendo mais atualização. Talvez, mas eu não acompanho o perfil do Livotech direto no Twitter, então não sei. Mas talvez seja isso. Outro time que é bem interessante é esse Made in Kanto. É um time que eu diria que tá na mesma altura ali das Zapdos, porque, assim, eu acho, não tenho certeza, eu acho que eles nunca ganharam um torneio ainda, diretamente, mas eles sempre estão ali no segundo, terceiro lugar, sabe? Às vezes, tipo, vamos dizer, pelo que eu tô vendo assim por cima, geralmente a Elite 5 ganha, e aí segundo, terceiro lugar é Zapdos ou Made in Kanto, né? Eles ficam disputando ali. Uma coisa interessante dessa Made in Kanto que me chamou a atenção é o profissionalismo deles sobre a apresentação visual, né? Se você for ver se você ver ali no avatar deles, ali tem um loginho, né? Made in Kanto, o banner deles. Deixa eu ver aqui o Elite 5 e o outro. O Elite 5, por exemplo, o logo deles não é feio, sabe? Mas tipo, E5, sabe? É meio que ok. Aí o Lug é o mascote deles, tudo bem, né? Os Zapdos também tem um logo, na verdade, tipo, os Zapdos, meio minimalista, né? Bacana, porque os Zapdos são uma coisa do jogo e tal. Nesse sentido, você poderia falar que a do Made in Kanto MIK é mais boba ou mais simples? Porque, não, mas o outro tem uns Zapdos, tem um Lug, nossa, é super cool. Mas é uma identidade visual, sabe? Os caras escolheram ser assim, então isso é interessante. E também o que eles postam no perfil deles direto, assim, sempre tem, tipo, um banner e tal. Então a pessoa que tá cuidando lá, ela tem uma noção de como funciona Twitter pra pegar engajamento nos tweets, coisa assim. É uma boa, né? Desejo sucesso pra eles. Espero que eles também se destaquem tanto quanto a Elite 5 e os Zapdos ali também, né? Mas é outra equipe aí que você pode acompanhar. Recentemente eles anunciaram que vai ter uma equipe feminina. Vão fazer um line-up de equipe feminina. Eu não sei se vai ser pra competir em torneio só feminino de Unite. Não sei se isso poderia acontecer. Talvez sim. Ou se ela vai competir junto com os meninos normal. Porque eu acho, assim, opinião aqui, entre aspas, né? Entre parênteses, na verdade. Como é esports, como é uma coisa intelectual e não física, me faz sentido que as meninas possam competir no mesmo ambiente que os meninos. Porque você não tem uma diferença física ali, né? Biológica ou alguma coisa assim. Porque geralmente pode ter isso. O homem, ele consegue correr mais e a mulher, assim, blá, por causa do corpo deles é diferente ou alguma coisa assim. Mas em esportes não tem isso, né? Eu lembro que até a Blizzard... Blizzard foi alvo aí uns anos atrás, porque Hearthstone, quando lançou um dos primeiros torneios, eles estavam restringindo que mulher não podia participar, né? E o pessoal achou isso meio bobo, né? Aí a gente vai lá, assiste aquele The Queen's Gambit, do Netflix, né? Da menina rondando todo mundo, então não sei, eu acho que não tem um cenário saudável ou rico o suficiente ainda pra ter uma competição paralela só de meninas. Então eu acho que elas vão competir com os meninos. Isso eu acho interessante. Isso eu acho bacana. Então é uma coisa pra eles fazerem aí da hora. 10 de 10. Tem uma última equipe, que é essa Fox. Na verdade, eles postaram só uns 2 tweets na conta desde que foi criada. Mas... Tem uma coleguinha que eu conheço que a gente trabalhou com jornalismo de games lá anos atrás, no Nintendo Blast, né? Ela tá envolvida com isso daqui. Tem um cara que é Uncle Bowser. Caramba, falando Bowser, né? Muito bem, Bowser. Uncle Bowser, eu acho que... Eu não sei se ele trabalha com jornalismo de game e tal, mas parece ter alguma coisa com conteúdo mais Nintendo, assim, né? Então, parece que aqui tem um pessoal mais velho. Talvez seja por isso que é o Fox 80, né? O nome do negócio. E sendo um pessoal mais velho, a expectativa é que eles tenham uma postura mais madura e profissional, né? Então, talvez, se você tá buscando alguma estabilidade, você quer uma coisa mais firme assim, talvez eles sejam uma pegada, né? Mas ainda não deu pra ver participação em torneio nem nada, mas pode acontecer daqui a pouco, né? Tá, então isso é o que eu
conheço, assim, de Twitter nacional. Tirando pelos 2 perfis oficiais de Unite, né? O inglês e o japonês. A gente comentou aqui do blog do Match. Resumindo aqui, né? O blog do Match é o maior e também o que atualiza mais frequentemente sobre Pokémon Unite. Eles têm também um servidor de Discord e canal no YouTube. Você pode encontrar lá nos links deles. Zabuts Sports, os caras que venceram o primeiro torneio e mesmo depois disso ainda sempre estão ali pelo top 3 nos outros torneios, então sucesso pra eles. Primeira equipe aí que recebeu um patrocínio aqui no Brasil, então bacana. Elite 5, que tem sido a equipe mais dominante, pelo que eu sei, aqui nos torneios do Brasil também, então outra coisa bacana pra acompanhar. Made in Kanto, que pelo que sei, como eu disse, posso estar errado, apesar de não ter ganho nenhum torneio ainda, tá sempre ali no top 3 ali junto com as Zapdos e a Elite 5. Então é outra equipe interessante de acompanhar. E Fox, que apesar da Fox 80 não ter entrado em nenhum torneio ainda, pelo pessoal que tá ali por trás ali, parece que tem algum potencial. Pode sair alguma coisa boa disso daí, né? Tem outra coisa que é... Tem alguns perfis, eu vou falar agora de 3 perfis, que eles não são em português, estão em inglês, né? Mas, então, se você não tem o inglês muito afiado, pode ter alguma dificuldade ali. Mas se você está usando o Twitter num browser, eu acho que no smartphone também deve ter a opção de traduzir, né? E aí você clica ali e traduz o tweet ali e você consegue entender o que é. Primeiro eu vou comentar aqui esse Unite Stadium, porque eu não faço ideia qual é a do Unite Stadium. Eu sei que é um site que ele tem umas informações de Pokémon Unite, mas é isso aí, né? Ele não posta muita coisa como eu esperaria que postaria, né? Mas você vê que ele tem umas divisões ali de TCG e VGC. VGC é o Pokémon videogame normal, tipo Pokémon Sword and Shield, né? Então, o que eu acredito é que eles têm divisões em outras coisas de Pokémon, e como Unite era alguma coisa de Pokémon, eles decidiram abrir uma coisa ali de Unite, né, do lado. Só que até agora eu não vi muita coisa deles, mas é bom manter no radar, né? Pode ser alguma coisa interessante. Victory Road é similar ao Stadium, eles também organizam outras coisas de Pokémon, e aí agora estão abrindo a divisão deles pra Unite. O primeiro torneio de Pokémon Unite que teve, e eu participei até, foi organizado por esses caras. O torneio tinha umas 500 equipes, mais ou menos. Tinha equipe cara, tinha gente pra caramba. Eu pensei que não ia ter quase ninguém, tinha gente pra caramba. Porque se você for ver 500 equipes vezes 5, né, tipo, dá 2.500 jogadores mais ou menos inscritos. Gente pra caramba. Eles estão organizando, eles continuam postando coisa aí sobre Pokémon e tal, então é interessante, né, outra pegada interessante. E por último, JJ Khan. Esse cara aqui, o JJ, se eu não me engano, ele é da Filipinas, na verdade. Ele não é de... Ou tá ali, Somewhere in Nova, talvez ele mora dos Estados Unidos, mas é originalmente das Filipinas. Tem alguma coisa assim. O inglês dele é muito bom, tanto que eu não suspeitaria que ele não era de coisa de Filipina. Só que eu percebi que ele posta algumas coisas de torneios da Filipinas, e parece meio fora de eixo, né? Porque geralmente o pessoal vai postar torneio Estados Unidos ou Europa. Estados Unidos, Europa, Japão. Tipo, Filipinas parece bem específico, né? E teve até no canal dele, um tempo atrás, ele teve um stream lá que era no idioma de lá, né? O torneio tá, então tem isso. Mas geralmente é inglês o conteúdo dele, né? No Twitter, ele posta os torneios, ele coloca a hashtag lá Unite Tours, então você pode procurar essa hashtag no Twitter, né? Ele posta os torneios e... muito bacana, né? Ele também tá tentando criar mais conteúdo agora no Twitch e no YouTube, então você vai ver ele postando alguns clipes e tal, tá tentando desenvolver isso daí. É similar, vamos dizer que a versão internacional do Match, do blog do Match, né? Ele é um cara muito engajado em Pokémon Unite, mesmo antes do lançamento, e agora que o Unite lançou, ele tá colhendo os frutos desse trabalho, né? E eu acho muito bacana isso, torço pelo sucesso dele também. Mas a gente falou de YouTube aqui, né? A gente tá falando só de Twitter até agora, e YouTube existe, né? Mas YouTube tem 4 canais só que eu posso apontar sobre Unite, sendo um brasileiro, 3 estrangeiros, e dos 3 estrangeiros tem um que eu nem acompanho direito, na verdade, né? Então, mas claro que dos outros perfis que eu falei do Twitter, se você for atrás deles, você pode acabar encontrando alguma coisa de YouTube também, né?
mas não é a referência pra mim. Porque a referência aqui é o blog do Matt. O blog do Matt é aquilo lá que eu falei, é o mesmo cara do Twitter, né? Só que tem um perfil. Ele não posta tão regularmente no YouTube, né? Talvez seja um pouco mais de preguiça de editar. Podia fazer que nem eu, postar vídeo não editado. Mas a pegada é que quando tem alguma notícia, assim, alguma coisa, ele faz um videozinho ali e é bem bacana. Antes do Unite, ele tava fazendo uns vídeos que ele conversava, acho que era com a Fernanda mesmo, falando sobre as coisas que é lançado, o jogo e tal. Então, bem bacana, bem bacana. Por exemplo, o Blastoise lançou esses dias, só que o Blastoise já tinha no beta. E tinha um artigo no blog do Matt sobre as skills do Blastoise, tipo, de 1 ano atrás, mais ou menos. E vieram basicamente as mesmas habilidades. Ele mudou um pouco ali no cooldown, no dano, alguns efeitos, mas o kit, na essência, sim, é o mesmo. Então é esse tipo de informação que você acaba ficando sabendo antes, né? É bacana acompanhar aí o canal dele aí também, né? Outro estrangeiro que eu ia falar é o JJ Khan, que é o cara que eu acabei de falar, que é a versão internacional do Match, né? Ele tem alguns vídeos bem interessantes. Um deles, inclusive, eu vou fazer, não uma versão em português, mas eu vou explicar mais ou menos o que ele falou sobre um debuff ali do jogo. Ele estuda bastante sobre as mecânicas do jogo. Originalmente, ele não é jogador, ele é caster, né? Ele é o cara que fica narrando as partidas, coisas assim. Só como não tem ainda o modo espectador direito no jogo, fica naquelas, né? Caramba, eu acho que é isso também, pensando agora. Não vai ter muito patrocinador agora, porque o modo espectador não tá rolando ainda direito. Isso faz todo sentido, né? Agora, outro cara, eu acho que é um dos meus favoritos aqui no YouTube sobre Unite, eu comecei acompanhando por acaso, é esse cara aqui, Crash. Né? Eu deixo aqui assim, esse print aqui, porque aí você procura pelo nome e pela quantidade de subscribers, você consegue ver se é o canal verdadeiro mesmo, né? Que você é idêntico, porque às vezes pode ter 2 canais com o mesmo nome, né? Qual é a pegada desse cara? Esse cara é um caso similar ao do Matt e do JJ Khan, tipo de alguém que... Ele não falava antes de Unite e agora começou a colher os frutos, só que qual é a pegada? Ele criou o canal pra falar de Spellbreak, que é um Battle Royale de magos, que lançou no Switch, inclusive, tipo 1 ano atrás. E ele postava vídeos sobre Spellbreak, falando de Spellbreak, dando dica, falando sobre o meta e coisa assim. Só que qual é a coisa? Eu comecei a jogar Spellbreak na época que lançou, e eu meio que desanimei logo ali nos primeiros 3 meses, porque não tinha partida ranqueada. E a partida ranqueada chegou 3 meses depois, mas é meio torto, sabe? É meio... Qual é a pegada? O Spellbreak, ele tentou ir na onda do Fortnite, com spin de mago, né? O que é bacana, o que é legal. Assim, a ideia do jogo eu acho muito interessante. Só que o pessoal que tá desenvolvendo ele estão meio que numa ideia de que todo mundo é vencedor. E quando todo mundo é vencedor, ninguém é, né? Então, mesmo o modo ranqueado deles, eu não lembro detalhes agora, mas era um negócio muito bizarro. Era um negócio, tipo, acho que, sei lá, tipo, metade das pessoas podiam vencer. Era um negócio meio, tipo... É tipo um deathmatch que metade vence, era alguma coisa assim. Eu ficava, poxa, cara, sério, é isso. É isso, seu ranqueado, né? Faz um ranqueado de Battle Royale normal, que esse era o modo normal do jogo, né? Não é. Então ele ficou fazendo conteúdo de Spellbreak por quase 1 ano aí, e ele não teve muito engajamento, né? Tipo, envios, comentários, coisas assim, né? Mas, quando ele começou a fazer Unite, agora que lançou Unite... Ele tá só fazendo Unite, nem tem falado mais de Spellbreak, né? E o canal dele começou a decolar depois disso, né? E tá dando muito certo. Ele streama quase toda noite na nossa time zone, né? E ele tem por volta de 200 a 500 viewers no YouTube, né? Assistindo ele na hora. E se você for ver no diretório de Pokémon Unite no YouTube Gaming, tem tipo 1.200 pessoas assistindo, geralmente. Então, se ele tem, tipo, 500, ele é quase metade de todo o diretório, né? Se ele tem mesmo 200, ele ainda é uma boa fatia do diretório, né? Então, ele... Às vezes ele não fica lá em primeiro, porque tem uns japa lá que é mais popular, né? Mas ele, assim, o pessoal que fala em inglês, assim, traduzindo não, streamando, ele tá tendo bastante sucesso, tá funcionando bastante lá, né? Ele faz também alguns vídeos
não é dissertativo, mas tipo meio que fazendo um comentário sobre um meta ou alguma coisa do jogo e tal. Então tem bastante coisa interessante. Se você não tem um inglês tão afiado, talvez seja interessante usar a legenda. Não sei se tem legenda no canal dele, mas talvez a legenda do YouTube ajude, né? Mas o que tiver de conteúdo dele que seja interessante, que eu consiga trazer pra cá, colocar em português, eu vou ver quando possível, né? Tem um último canal, que na verdade é o maior que fala de Unite, que é esse Spraggles. Eu não acompanho o canal dele. Eu só sei que ele é muito popular e ele aparece frequentemente nos recomendados pra mim. Só que eu não tenho interesse porque as thumbnails e os títulos são sempre muito clickbait. Isso funciona, porque esse é o meta atual do YouTube, talvez por isso ele seja o maior, né? Mas ele é sempre tipo, Blastoise mudou o meta? E eu penso, não mudou, cara. Não, tá sendo dramático. Não, claro que não. Só que é isso que funciona no YouTube, né? Tipo, meu Deus, caramba, é tão OP. Tipo, todo Pokémon novo que lança é o main da pessoa, sabe? Ele me passa um pouco dessa vibe, por isso que eu fico meio... Isso mesmo sem assistir os vídeos direito, só pelas thumbnails eu já fico meio... não, tô de boa. Mas se muita gente acompanha, eu acho que algo de bom tem, não é só bait, né? Então eu acho que vale a pena a recomendação, vale a pena dar uma olhada nele lá, né? Mudando de plataforma, novamente, pra última plataforma, Twitch. E no Twitch temos o Livotech. O Livotech, ele foi o primeiro brasileiro a pegar Masters no Unite, né? Eu lembro que o torneio do Victory Road, que eu participei lá em julho, ele tava lá no Discord dos caras, né? E quando tinha o canal só em português lá, ele tava falando lá com o pessoal procurando time pra montar time e tal. Então, tá aí, ele é um cara que tá aí desde o começo aí, tá seguindo até agora. Então, sucesso pra ele também, eu acho bacana isso daí. Eu sei que tem um Lee Gengar, só que ele tá fazendo um torneio que eu acho que tá fazendo criadores de conteúdo, organizando coisa assim, né? Então, eu não acompanho o conteúdo dele, eu nem sei qual é o canal dele no Twitch, mas existe esse cara aí também. Eu acho que ele é interessante também sobre o Unite, já que tá organizando um torneio e tal, mas eu não sei se ele streama regularmente o Unite, né? LJ Darkrai. O Darkrai, ele é um cara que eu conheço, lembro dele desde o Pokémon do Game Boy normal, né? Eu acho que foi lá por Diamond and Pearl que a gente se conheceu, né? Já vai ter um remake agora de Diamond and Pearl. Ele foi campeão da liga há alguns anos aí. Foi no Smogon também, ele participou lá, também teve bastante vitória. A real é que assim, o pessoal dos torneios de Pokémon não era muito fã dele, né? O pessoal não gostava dele, ficava... Só que assim, ele é bom. Ele não muda. E o motivo que o pessoal não gostava nele, acho que o pessoal é meio fresco também, sabe? Eu nunca tive problema com ele. Até anos atrás, quando tava no Nintendo Blast, chamei ele lá pra ajudar a organizar o... Caramba, ele fez um torneio de Pokémon que era inspirado em UFC. Foi bem bacana, funcionou, deu tudo certo, né? Tipo, então ele é um cara bacana. Só que assim, se você ouviu alguém falando coisa zoada dele, não bota fé não. Não bota fé não, que o pessoal é meio cabeça mole mesmo. Ele é um cara bacana e eu sei que ele tá fazendo coisa de Unite aí, né? Ele tava no meio de Encanto naquela equipe que eu falei. Ele saiu recentemente, eu acho que ele tava meio doente. Mas ele também faz conteúdo no YouTube, só que eu não acompanho o canal do YouTube dele. Eu acho que ele faz outras coisas além de Unite lá. Ele deve postar sobre coisa sobre VGC também, que é o que ele jogava mais, né? Mas outro cara interessante aí. Tem um último brasileiro no Twitch, que é o Damiani. O Damiani ele é um cara mais casual, né? Só que ele tem jogado bastante Unite. Só que você pode pensar, ele é um cara que cria conteúdo, tá fazendo Unite, ele não entra naquela lista que você falou de pessoas que vão fazer agora, daqui a 2 meses vão dropar. Eu não acho que é o caso dele. Talvez daqui a 2 meses ele não faça tanta coisa de Unite, mas eu acho que ele vai continuar jogando ainda, então de tempo em tempo terá alguma coisa, sabe? Porque qual é a pegada? Ele é um cara bem coração, sabe? E ele gosta muito de Pokémon, né? E ele tá fazendo conteúdo de Unite porque ele gosta de Unite, né? Ele tá se divertindo ali. É possível que ele monte uma equipe e participe de um torneio louco aí? É possível. É sim, né? Só que eu não espero, tipo, uma atitude mais pro player e esportes dele. Mas se for pra, tipo, uma empresa contratar alguém como pro player e fazer alguma coisa, acho que o Damiani é a cal certíssima. Porque
Porque o momento de esportes, como funciona agora, é muito mais sobre patrocínio, ter olhos naquilo, propaganda, né? E ele é um cara que tá bem antenado nisso. Ele também já tem uma audiência grande. Então acho que funciona, sabe? Frequentemente, aliás, ele tem bem, tipo, 5 vezes mais viewers que o Darkrai e o Livotech que eu mencionei, né? Então acho que se alguém fosse pegar pra patrocinar alguém, eu acho que ele é a cal certa. Porque ele é um cara que gosta da coisa, vai estar jogando por um tempo e certamente dá um retorno aí pra empresa, né? E o último cara aqui, que é um dos mais interessantes, é esse Goofy aqui. Qual é a pegada dele? O torneio que eu participei do Victory Road lá no fim de julho foi a equipe dele que ganhou. E depois disso, a equipe dele continuou só lutando. E eles ficaram como o top 5 do ranking global. O top 1, 2, 3, 4 e 5 eram os 5 membros do time dele. Só que aí veio uma equipe japonesa e ficou como top 5 depois. Aí o top 10 era os 5 superior, os japas, e os 5 depois, eles, né? Aí eles foram lá e retomaram de novo. Então tem uma narrativa acontecendo aí entre a equipe desse Goofy aqui e a equipe dos japas lá competindo pra quem vai ficar no top 5 global. E eles estão sempre trocando de lugar. Agora pode ser os japas, daqui a umas 8 horas pode ser eles de novo, sabe? Fica batendo aí pra ver quem vai ficar no global. Talvez eles vão decidir no final quem vai ficar, quem no final da season vai estar no top 5, né? Mas eles estão sempre competindo. Um detalhe também é que, como eu disse, eles venceram o torneio lá do Victory Road, que tinha umas 500 equipes participando, né? E se passou pouco mais de um mês desde aquele torneio, né? E agora, cada um dos jogadores começou a ter um pouco de estrelismo, o ego começou a inflar um pouco. Então eles estão começando meio que a discutir entre eles. Tipo, o cara dá uma call e aí o outro não quer ouvir a call direito. Então tá começando a fragmentar ali um pouco. Então tem uma narrativa acontecendo já em Unite no palco internacional, né? Que talvez daqui a uns 2 meses a gente tenha a história completa disso daí pra ver. Mas tem uma história interessante se desenvolvendo ali. Bem, basicamente é isso. Desculpe pelo vídeo tanto longo. Mas aí estão todos os perfis de Unites que eu lembro em Twitter, YouTube e Twitch, e que eu sei que postam primariamente conteúdo de Unite. Algum deles tem postado coisas e perseguido coisas antes do lançamento de Pokémon Unite. Outros deles, desde que lançou Unite, estão só fazendo Unite, né? Então é isso. Eu acho que é interessante dar uma pesquisada neles, assistir eles um pouco, porque dependendo do personagem que você joga, você pode acabar aprendendo uma coisa nova. Dependendo do personagem que você joga e eles jogam, né? Pode ser uma ótica diferente do jogo. Então é isso aí. Vejo vocês depois. Até mais.